Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Harmonic Cast, que é o podcast oficial aí do Harmonic Meeting, que é o nosso congresso, que vai acontecer aqui em Chapecó, no centro de eventos, nos dias 1º e 2 de maio de 2026. E é uma honra a gente abrir esse podcast hoje com um grande convidado, um baita profissional aí, uma referência nacional na parte estética, que é o Dr. Nelson Maurício Júnior. Muito bem-vindo, Dr. Nelson. Tudo bem com você? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Muito bem. Feliz demais de estar aqui com vocês, conhecendo aí toda a turma que vai estar conosco em maio, né? Isso aí. Muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar em Chapecó, Nelson. Você conhece Chapecó já ou não? Chapecó eu não fui ainda. Eu já fui em vários lugares, mas Florianópolis, eu fui para Araponga, eu fui um monte de lugar, mas Chapecó eu não fui ainda. Olha que maravilha. Mas é famoso, Chapecó é bem famoso, né? Você vai gostar demais de Chapecó, rapaz. Muitos profissionais da área da saúde, muitos médicos, biomédicos, odontólogos aí, todo mundo sempre mais ou menos com o mesmo intuito, né, de entregar um resultado melhor e com segurança, com naturalidade, e eu acho que a sua palestra vai ser um encaixe perfeito aí, né, Nelson, para buscando esses resultados, né? Você sabe que eu estive agora em Cuiabá, eu viajei muito esse ano, né? Dei 2 cursos em Portugal. Opa. E aí eu voltei de Portugal, fui para Goiânia para Campinas, fui para Belo Horizonte, Vitória, Cuiabá, não é? E é muito bacana porque eu vejo, né? Eu dou aula há muitos anos em congresso. Você vê assim a expectativa que o pessoal fica, e é importante, né, você pegar profissionais de diferentes áreas, diferentes estados, que tem a cultura. Então, esse network que nós chamamos, né, Felipe, ele é muito legal, e graças a Deus, né, a gente é muito bem tratado. Agora eu estive lá em Cuiabá, teve 2 moças que vieram, elas andaram 1.000 quilômetros, falaram assim: nós viemos para ver o senhor, né? Eu falei assim: não, para. Vai ficar. Vieram no congresso. Não, a gente veio por causa do senhor, né? Aí eu falei: bacana, né? Então, então tinha um gloss lá de presente para ela. Não, isso é muito bacana. Então, realmente, né? A gente precisa. E Chapecó, o pessoal de todo o Brasil, né? O interesse pela beleza, pela estética, pela harmonização facial, ela não tem fim, né? Cada vez mais os profissionais estão se atualizando, e só fica no mercado quem ama o que faz, que tem competência. Todo mundo quer ganhar dinheiro, também tem uma empresa, todo mundo quer, mas aquele profissional que realmente respeita o paciente dele como se fosse alguém da família e coloca o dinheiro, que é uma consequência e não o objetivo final, né? Ele se dá bem, porque o Brasil é um país muito vaidoso. Então, eu venho, né, sou farmacêutico, primeiro, né, boa noite, sou farmacêutico bioquímico, estou na área há muitos anos, cabelinho branco já diz, né? E você sabe que eu comecei e eu fazia visitação médica, né? Então, muitas vezes, visitava até pediatra, e aí tem um gap muito grande. Às vezes o médico passa um xarope que custa 50, 60 reais, a mãe acha que é caro, né? E ela compra uma vitamina C que custa 500 reais. Isso é muito interessante, porque você vai vendo que a vaidade não tem preço. E o mercado, né? Ele é darwinista, ele seleciona as pessoas que estão mais aptas e melhores, se apresentam melhor. Então, isso é importante, que a pessoa que está se posicionando, um profissional, mesmo a gente que atende, que faz palestra, quanto melhor você tiver apresentado, melhor você é respeitado, melhor. Isso não tem nada a ver com preconceito, que hoje em dia precisa tomar até cuidado, né, com o que você fala, né? É verdade. É racismo, é gordotrofia, não sei o que lá. Não é isso. É que isso é uma pesquisa científica, né? Você não vê nenhum apresentador de televisão, dos jornais principais, apresentando o jornal de camiseta, né? Uhum. Então, eu tô aqui, ó, bonito, aqui, cheguei, tomei meu banho, coloquei minha gravata, porque essa é a minha maneira, que eu vou em todo lugar, né? Eu tô representando eu, como profissional, a minha empresa, e isso demonstra respeito também para quem está nos assistindo, né, Felipe? Com então, certeza. Quem se apresenta melhor é mais respeitado, né? É um dos fatores, né? Tem muita gente que tá lá, são chamados colarinho branco, né? Que não vale nada, né? Tem uns caras que... Mas não é isso que eu tô falando. Estou falando que a nossa área, os pacientes também, eles procuram os profissionais que estão bem apresentados.
E se você tiver, além dessa apresentação, que eu traduzo isso numa percepção que os profissionais têm, o teu paciente vai ter também. E você se coloca melhor, você se posiciona melhor no mercado, né? Então, tudo isso é bacana. E eu noto isso quando eu viajo bastante, né, em vários lugares, e essa diferença sazonal de locais, né? Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Santa Catarina. Você tem, assim, profissionais diferentes. É muito interessante isso aí, né? O interesse do profissional. E espero que realmente aí em Chapecó o pessoal vai ter esse interesse todo, e tem, né? Tem excelentes profissionais do Brasil inteiro, né? Hoje a gente vê profissionais do Brasil inteiro. Então, qual é a disposição de vocês? Você vai ver, Nelson, aqui o pessoal tá bastante ansioso. É uma cidade, assim, de um porte de 260 mil habitantes, mais ou menos. Então, é uma cidade, em teoria, grande, com muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais, principalmente na área da estética, e muitos, com certeza, já aprenderam contigo em algum momento. Muitos, com certeza, usam produtos seus. Então, quando a gente pensou assim, cara, vamos trazer o Nelson, e para quem não sabe, o Nelson é um cara que tem uma agenda apertadíssima, né, Nelson? Tá sempre correndo, né? E vai estar aqui. E outra, Nelson, eu não sei nem se você sabe, mas a gente já combinou com a tua secretária, você vai fazer até um procedimento ao vivo lá, um live injection, né? Então, vai ser bem legal, vai ser bem engrandecedor, né, para quem vai estar participando. E isso que tu falou é sensacional, cara, porque o profissional que se posiciona diferente, né, ele impacta um paciente, muitas vezes, que também está procurando aquilo, ele consegue, sim, usando produtos melhores e técnicas melhores, elevar o seu ticket. Então, no meio de uma competição que todo mundo está com medo, às vezes, da concorrência, você se ressaltar no meio dessa multidão, né? Você cobrar um pouco mais por usar um produto de qualidade que vai entregar um resultado diferente para o seu paciente, vai ter um impacto muito positivo, e o paciente vai ter esse impacto também. Então, você deve ver isso muito mais do que eu. Você vê o paciente se sentindo melhor, com a autoestima elevada, se vestindo melhor, indo trabalhar mais confiante. Então, cara, eu acho que esse impacto, é igual você falou, não é o dinheiro é consequência. Mudar a vida de uma pessoa, né? Fazer ela se sentir melhor, isso não tem preço, né? Aí, você sabe que quem é vaidoso, se cuida, tal, não tem depressão, né? Exatamente. As pessoas que se cuidam, o fato da pessoa, a mulher, o homem, se preocupar com a roupa, com o cabelo, né? Eu falo dentro de uma normalidade, né? Que tem gente também, até na parte facial, exagera, né? Os dimorfismos falando isso. Mas é importante, né? Você primeiro tem que gostar de você. Você vê que quando a pessoa está numa depressão, está passando uma situação difícil, a gente fala, fica largada, né? Ela não quer roupa, não quer comer, não quer tomar banho, então isso é muito ruim. E a minha mãe faleceu faz pouco tempo, infelizmente, né? O ano passado, 90 anos, e com 90 anos eu tinha que levar os creminhos para ela lá. Cadê meu creminho? E eu adorava o que ela me pedia, porque enquanto ela estava cuidando da pele dela, ela estava com vontade de viver, né? Pronto. Então, isso é muito interessante. E aí, você falou uma coisa, em 2000, a primeira forma de fenol profunda no Brasil foi publicada e foi manipulada em 2000, e eu fiz com um grande médico, que é o médico que mais fez de fenol no mundo, não é no Brasil não, no mundo, o Dr. Roberto Tulli. Sim. Então eu comecei na farmácia de manipulação, no laboratório, mas o dono da farmácia só tinha eu de homem, era tudo mulheres no laboratório, e na hora do almoço, assim, queria almoçar com alguém, era de homem, me chamava, né? Ele conversando, ele falou, não, você é um desperdício aí no laboratório, você tem que ir pra rua comigo, vamos fazer visitação. Aí ele falou assim, teu emprego tá garantido, já acabado de recém-formado, né, que o pessoal fala isso, recém-formado, ele falou assim, se você não gostar, não tem problema nenhum, mas eu acho que você tem perfil para trabalhar na rua, né? E eu comecei a fazer visitação médica para essa farmácia, chamava Faz Segunda Arte. E eu vi que eu tinha jeito para coisa, né, que eu gosto de falar, tudo, e eu comecei e tal, e aí o peeling, né, os peelings começaram a me chamar a atenção, e aí eu fui estudando, foi fazendo forma, e a vida é assim, né? Eu fui para outra empresa, me contratou, maior, da outra empresa, aí eu falei assim, não, peraí, cada profissional tem uma característica, né? Eu gosto de parceria,
mas eu sou uma pessoa profissional independente, eu não gosto de ser mandado, né? Boa. É a característica minha, como bom ariano, né? Sou ariano também. Então, aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho que montar a minha farmácia para poder desenvolver os meus projetos, meus pins, porque quando você é funcionário, você tem que obedecer a regra, né? É isso. Eu sempre trabalhei para mim, eu acho assim, você não está contente, pede a conta e vai embora. Não enche o saco dos outros, né? Não justifica, né? Você não está feliz, ninguém está te obrigando, né? Uhum. E aí, graças a Deus, eu fui sendo conhecido no mercado, fui sendo contratado, fui guardando dinheirinho, aí surgiu então hoje com a farmácia que eu tenho, eu, minha esposa e meu filho, a Neofarma, e hoje então eu comecei, eu tive essa liberdade, e eu então desenvolvi o primeiro forma de fenol profundo minha, não é cópia de ninguém, através, é claro, de artigos científicos. O Dr. Roberto Turi me deu uma forma que ele usava, que tinha mandado analisar na NASA, mas não batia, não reproduzia. Aí eu fui estudando, e eu gostei do negócio, né? Que através desse pilha de fenol, eu fiquei conhecido no mercado porque as farmácias, até hoje, né? Quando antes do fenol ser proibido, as farmácias tinham muito medo. E o bairro que eu estou no Tatuapé tem 50 farmácias de manipulação. E tem farmácias lá que tem 20 lojas, tem 1.000 funcionários. Eu só tenho uma. Eu falei, não, eu não vou concorrer com esses exércitos da rua aí, né? Então, naquela época, foi uma estratégia que eu fiz eu fiz uma pesquisa e ninguém falava para de fenol, saía tudo correndo. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu comecei fazendo as formas, deu certo, deu muito certo, né? Essas formas que vocês vê, por exemplo, de Caxias do Sul, da Clínica Harmonia, aquela forma não é minha, né? Aquela forma que eles fazem sucesso, aquela forma não é minha de fenol. Foi proibido, mas eles montaram no Uruguai, né? Não pode fazer agora, eles tinham antes de ser proibido. Mas aí eu comecei, né? Para contar um pouquinho aí a nossa história. E aí, o ano passado, faz um ano e pouquinho, o fenol foi proibido, né? Mas como eu estudo PIN há 30 anos, eu falei, olha, eu fico assim, né, que eu tô aqui, de braços cruzados, esperando a Anvisa liberar, ou vou à luta, né, e vamos fazer protocolos novos. Aí eu lancei novamente, nós lançamos um pioneiro no piridiata com Croton. Aí eu lancei 12 protocolos de um ano para cá, e graças a Deus, né, porque a minha farmácia é a farmácia que mais fazia pirifenol para o Brasil inteiro, a gente mandava para o Brasil inteiro, ou eu mandava metade do funcionário embora, mas eu não era essa a minha ideia, ou então vamos se reinventar. E aí apareceu, como que eu vou falar de pino de retração, né, no congresso, o único ácido que faz retração parecida com fenol é o ATA, o ácido cloracético. E aí eu desenvolvi 12 protocolos e está muito bem, e a gente reduziu para 6. Então, depois a gente vai conversar para falar sobre isso. E hoje eu posso te falar, Dr. Felipe, quem está nos assistindo aí, que o ATA não deve nada para o fenol. São características diferentes, ele é mais dolorido, é muita técnica, né? Mas hoje eu estou muito feliz e já também o ATA já tomou ponta aí. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque peeling, principalmente quando a gente fala de peeling de fenol, que está proibido, e espero que volte, né? Que quem fez não é nem profissional, né? O fenol nunca matou ninguém, o fenol é muito seguro, desde que feito por profissionais habilitados, né? Porque ele tem ação sistêmica. Então foi essa aí. Só no Brasil, eu fui em Portugal 2 vezes já dar curso de fenol, que é liberado, com o médico e com o dentista também, já eles fazem. Só no Brasil é proibido. Então, também existem outros interesses, tecnologia, né? Sim. Então, mas hoje, se voltar, eu vou agradecer, porque também é uma área que eu tenho uma expertise muito grande. Já treinei mais de 10 mil médicos, né, de pino de fenol. E mais o ATA, que nós vamos falar no congresso aí, e outros pinos também. Ele é muito bem-vindo, dói mais. É assim, né? Se você comparar uma tabelinha, custo-benefício, né? O ATA não tem abstração sistêmica, o fenol tem, o ATA dói, o fenol não dói tanto. Então, é isso aí que a gente foi. E hoje eu tenho aqui o prazer de falar que nós temos 1.800 casos clínicos, 9 artigos publicados, isso é inédito, não é no Brasil não, é no mundo. Não tem lugar do mundo que tem o número de artigos e de casos clínicos publicados, porque eu sou assim, porque para apresentar tem que ter caso clínico, não adianta ficar na teoria. Então a gente reuniu, eu fiz o último curso agora em novembro, né, presencial aqui em São Paulo, então tinham lá 40 profissionais do Brasil inteiro. Então nós temos assim um número de casos que não tem nem a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Medicina Estética, não tem. Não existe o número de casos que nós temos, né? Então isso aí é muito legal para a nossa área. Né? Que sensacional, cara. E é muito importante isso, né? Você passou por um momento de
vamos chamar de reinvenção, né? Porque Verdade. Você estudou muito, né, Nelson? Eu acho que talvez a virada de chave profissional foi lá no surgimento do fenol, mas teve que dar uma outra virada quando proibiu, né? E pegou muita gente com a calça reada, que nem a gente fala, né? Mas verdade. Só que aí eu acompanho você e eu vi que no mesmo momento que proibiu já tinha uma construção de novos protocolos para não deixar de atender, né, os clientes e fazendo médicos isso. Choraram. Muitos médicos tinham se comprado, sim, e nós tínhamos acabado de fazer um curso também, até com o pessoal lá do Sul, e depois de 15 dias proibiram o fenol, né? Então o pessoal que investiu no curso, foi uma coisa assim, né? Congelamento da poupança da noite pro dia, sabe? Deixou todo mundo de calça curta. Então, exatamente. E porque foi, né? Eu acho também que foi uma medida da Anvisa, porque eles não têm como controlar, né? Então é mais fácil proibir do que fiscalizar, né? Então foi uma medida severa. No meu entender, eles foram muito rigorosos, eles podiam ter ido para o outro lado, né? Setorizar, colocar concentração, mas tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas isso aí, olha que legal, tá, Felipe? Sabe que na dificuldade que a gente cresce também, né? Sempre. É na dificuldade que você conhece os verdadeiros amigos, na dificuldade que você conhece os teus parceiros, né? Porque agora tá tudo bem, tudo é festa, né? E aí foi uma nova visão, os peanuts renasceram com o piridiata, que muitos médicos já faziam, os dentistas faziam, mas ele estava meio esquecidinho, porque o fenol estava na crista da onda, né? Nunca se fez tanto piridifenol nesse ano que foi proibido o fenol, né? Em todas as profissões podiam fazer. Então, agora em compensação, nós criamos protocolos aí diferentes aí com a ATA e está indo muito bem, eu vou mostrar aí. Tá show de bola. Sensacional, sensacional. E como eu te falei antes, Nelson, a gente fez uma organização como se fosse umas perguntas aqui, porque eu sei que você é um cara que eu posso ficar 5 dias aqui que a gente ainda vai ter conversa, né? Então, eu separei algumas coisas e eu queria, bem sinceramente, sem a sua opinião, como que você enxerga o mercado da estética, e pode ser dos peelings mesmo, se você quiser, ou no geral, para os próximos anos? Assim, sei lá, as tendências, as próprias tecnologias, você que é um cara que viaja bastante, o que a gente pode esperar de mudanças, ou vai ficar mais ou menos como tá? Legal, eu falo bastante mesmo, e a gente gosta que fala, né? Mas isso é importante. Olha, a parte estética não tem crise, né? Eu trabalho 30 anos, é uma área que não tem crise. Peeling não tem crise, eu não passei por crise, a não ser a proibição do fenol aí, mas tem muitos peeling, eu tenho mais de 50 peeling, porque peeling é o nome genérico, né? Sim. Você tem peeling de glicólico, mandélico, pirúvico, gese, ata, retinóico, resorcina, você tem um monte de peeling. Então, a palavra peeling, ela é um cardápio que eu tenho até um slide que eu coloco lá, um cardápio, um menu, né? Um menu que você pode escolher vários, né? E, inclusive, se você me permite, eu vou fazer agora dia 8, segunda-feira. Claro. Eu estou lançando 6 protocolos, está lá no meu Instagram, @NelsonMaurício Júnior, 6 protocolos de peeling de verão, porque agora, no verão, você não vai perder todo o tratamento que fez o ano inteiro, né? E dentro dessa tua pergunta, eu estou aqui até para contribuir para os profissionais que estão nos assistindo, também não adianta nada você fazer 2, 3 meses de peeling se você não tiver um plano hoje. Quem é o profissional que se dá bem hoje, né? Ele tem que traçar um plano para o paciente dele, semestral. Então você pode fazer os peelings, depois vão fazer lá o microagulhamento, vão fazer o exossom, PDRN, hidroxapatita. Então você vai fazer um gerenciamento da pele saudável. E eu vejo no mercado que esses profissionais têm essa visão, e ele se dá muito melhor do que aquele profissional que pensa prazo curto, né? Perfeito. Porque você não vai tratar do paciente de uma hora para outra, né? Essa pele como é que tá, né? Esse envelhecimento, esse foto de envelhecimento. Mas a tua pergunta, agora acabou de ter o congresso na Coreia Derm, né? Que foi o maior congresso, com o maior número de brasileiros. Eu vou para o Incas agora, em janeiro. Sim. E eu vi no Incas, faz 2 anos que eu não ia, eu vou agora, que vai ser apresentado um peeling e a hidroxapatita de cálcio nano minha lá no Incas, né? A doutora Cláudia Marçal vai apresentar. Então eu vou lá. Mas assim, não tem crise e não para de crescer esse mercado. Mas eu vou voltar um pouquinho na Coreia. Você perguntou de tendência. A tendência hoje, nós podemos dividir assim: os pacientes que estão já muito envelhecidos, que aquele paciente lá não tem jeito de você ficar fazendo peeling superficial nele, então vai para os peeling de retração.
do átomo de fenol, né? Você viu que o CO2, ele cresceu 60% após a proibição do fenol. Isso aí. Então, hoje é a febre do CO2, porque o CO2, dependendo do aparelho que você tiver, e dependendo de quem está manejando, você faz um resurface, né? A Clínica Harmonia não faz fenol aqui no Brasil, mas faz o CO2, parece um fenol profundo, né? Parece. E aí, você tem outra classe, que foi a tendência na Coreia, o pessoal fala muito de pele coreana, mas a gente não pode esquecer que a pele coreana, ela tem um fototipo, ela tem a genética já para ter aquela pele. Às vezes o pessoal confunde as coisas. Vou ficar com a pele coreana. Não, peraí. Não é bem assim, não. Não é a mesmo. pele coreana já vem com uma genética, né? Então, eles têm uma genética diferente. Mas a grande tendência lá, na Coreia, e que eu tenho vários médicos dermatologistas que foram, é o quê? É usar tecnologia, procedimentos não invasivos. Tanto é que esse peeling, né, o famosíssimo que veio para o Brasil, coreano, Lalapil, o que ele é, né? Ele é um blend de lipohidroxiácidos, né, que a gente tem os alfa-hidroxiácidos, que é glicólico, mandélico, lático, pirúvico. Mas o que eles fizeram? Eles pegaram um éster, né, que a gente chama éster, colocaram junto com os alfa-hidroxiácidos para ele não penetrar muito na pele. Então você não tem downtime. A gente pode fazer de tarde, estava aqui hoje fazendo esse bate-papo nosso aqui, e beleza. Então o Lalapil dominou lá com a tecnologia. Então, procedimentos não invasivos, LED, laser, a fotobiomodulação, estudo fotobiomodulação há mais de 10 anos. Então, quem tem um aparelho de fotobiomodulação, você dá muito bem, porque a nossa célula ela é cheia de fotoreceptores. Quando você coloca a luz vermelha, azul, âmbar, infravermelho, verde, você faz uma biostimulação na pele, né? E skincare. Então, o que a gente fala tudo hoje, skincare, é o paciente fazer a lição de casa. Então, você pode fazer o quê? O tratamento, que a gente chama de gerenciamento da pele saudável, e esse paciente continua esse plano que nós comentamos. Então, o paciente vai aparecer no teu consultório. Ruga, melasma? Melasma são 4 meses para cuidar, né? Mas depois que eu tirei a mancha, que eu cuidei da mancha, eliminei lá meus fibroblastos SASP, meus melanócitos SASP, como é que eu gerencio? Que normalmente o pessoal fala manutenção, né? Eu troco um pouquinho as palavras, Felipe, porque a percepção também está na linguagem quando você fala para o teu paciente, né? Para mim, manutenção não leva a oficina mecânica, entendeu? Pacote, para mim, leva supermercado. Então, eu procuro nos meus cursos, nas minhas palestras, mudar um pouquinho essa percepção. Eu chamo de GPS da pele. Gerenciamento da pele saudável, né? Perfeito. Ou aquela pessoa que está meio gordinha, entra na academia, começa a ter músculo, corpo bonito, ela faz os skin fits da pele, né? E você vai gerenciar isso daí. E como as coreanas, elas cuidam da pele demais, desde adolescente, então você não vai ver uma coreana fazer um peeling de fenol nunca, uma coreana fazer um peeling de ATA 50 nunca, fazendo um CO2 ou um AC nunca, mas elas precisam fazer a renovação, porque a nossa pele, ela tem um ciclo, né? Então, o peeling é um grande estímulo. O peeling, na verdade, ele é um drone, ele não é só um peeling, ele entrega ativo na pele, né? Então aí você tem essa tendência hoje de fazer uma renovação celular com os peelings não invasivos, fazer um estímulo, que o nosso fibroblasto ele vai perdendo a capacidade de fazer colágeno, né? Então você precisa fazer um estímulo nele, e aí a tendência é essa, mas não para nunca. A nossa área não tem crise. O profissional que se dedica. Agora, vou falar isso para você agora, não é para fazer média que vocês me chamaram, não. Tem que ir nos congressos, tem que estar junto do curso, porque é isso que você aprende. Eu, graças a Deus, eu evoluí na minha carreira, porque eu fui um cara de rua. Se eu tivesse ficado no laboratório da manipulação, eu seria um bom manipulador, só isso, né? E hoje eu virei o quê? Né? Eu estou em todo o mercado porque é na rua que acontecem essas coisas. Então, muitos profissionais, não vai no congresso. Não, você vai no congresso, uma palestra que você assiste, um bate-papo no cafezinho que você troca com alguma pessoa interessante, ela muda a tua carreira. Então, o congresso, para mim, por isso que eu não nego. Eu vou em todos os congressos. Eu fui agora em todos os congressos que eu viajei aí, eu vou porque você vê um slide que você vê, tá interessante, né? Não é minha área. Eu não faço fio, eu não faço toxina, não faço bioestimulador, mas o cara coloca um slide lá, ele faz de metaloproteinase, já vai para o meu lado, que é do peeling, e eu preciso saber. Então você vê que nada é por acaso, né? O profissional que quer se atualizar, ele tem que estar do lado dos bons. E normalmente o congresso, ele convida os profissionais que estão em destaque. Então é muito importante, a gente convida aí todo mundo para estar com a gente lá em maio, né? Com certeza, Nelson. E o congresso, ele é exatamente isso. Você não precisa... Quem está assistindo, você não vai para assistir uma aula, ou 10 aulas, ou 20 palestras, né? Às vezes você vai para
pegar um lance que vai mudar a sua carreira. A gente fala, não é mudar o seu dia, vai mudar a sua carreira, porque muitas vezes, Nelson, é um problema que a pessoa está enfrentando. Pô, eu não estou conseguindo chegar num resultado X e tá faltando alguma coisa, aí vê o Nelson falando, é isso que eu preciso. Né? E vai estar num congresso com muitos profissionais aí, então é sempre uma troca de informação muito, muito positiva. E eu vou te falar assim, a tendência que eu tô vendo na minha prática clínica, Nelson, né? Os pacientes, eles topam fazer esse gerenciamento, eles topam estar lá no meu consultório, eles topam estar lá me mostrando essa evolução, mesmo que seja cada 60 dias. Isso. Porque é um investimento que ele está fazendo. Então, se eu conseguir potencializar isso, melhor ainda. Melhor ainda. E as evoluções estão aí para isso, né? Eu uso muito a sua hidroxiapatita nano, muito. Legal, muito, obrigado. Muito, cara. Hoje fiz 3 ou 4 casos aí. Então, muito obrigado. E assim, é diferente. Inclusive eu falo para os pacientes, cara, o cara que formulou isso, ele pensou com tanto carinho, pensou com tanto afinco na ciência por trás de tudo isso aí, para entregar um resultado que o próprio paciente vai espalhar depois. Você não precisa se preocupar com, né, divulgação, porque o paciente vai dizer, cara, minha pele tá assim. Mas usando com a pele de rico? Com a pele de rico. Pele de rico, entendeu? Então. Estou usando a minha aqui, ó. Tá maravilhoso, cara, viu? E você sabe que você falou, muito obrigado, agradeço aí pela confiança. E em cima disso, no INCAS, ela passa por um comitê, né? As palestras, e a hidroxiapatita é tanto sucesso que vai se apresentar no INCAS, justamente a hidroxiapatita de cálcio, nano da Neopharma. E eu vou para lá, porque aí, né? Poxa vida, eu gosto, mas esse ano eu confesso que eu não iria, mas aí, diante disso, vai ser a doutora Cláudia Marçal, que é uma médica consultora da L'Oréal, tudo, e ela gostou tanto dos resultados, ela associa com lasers, né? Sim. Então você pode fazer com CO2, microagulhamento, eletroporação, com pines, e a gente tem hoje mais ou menos 750 casos clínicos da hidroxiapatita, né? E só fazer uma ressalva, eu procuro ser justo, todo lugar que eu vou, quando eu uso alguma frase de alguém, ou alguma coisa que alguém fez, a gente tem que falar o nome. Quem foi o grande idealizador da hidroxiapatita de cálcio foi um grande amigo que eu tenho, que é o Henry Okigami, que é um gênio, né? Sim. E ele que foi o primeiro profissional no Brasil, ele é pesquisador da UniFesp, ele está no congresso e falou assim, vocês usam muito o hidroxiapatita injetável, no subcutâneo Radiesse, né? Você sabia o que dá para colocar na pele transdérmica? Né? Ele é meu amigo. Aí eu falei, Nelson, agora você precisa encontrar o tamanho certo da nanopartícula, porque o Radiesse não penetra, né? É micra, né? Então, uma micra, para quem está nos assistindo, vocês terem ideia, uma micra tem 1000 nanômetros. A minha hidroxiapatita tem o tamanho de um vírus, né? 50 nanômetros, tem um laudo, tem nota fiscal. Então, aí foi adequar o veículo, né? Eu gosto muito de estudar isso aí, e nós adequamos, você vê como é que é, né? Eu nem sabia que você ia falar isso para mim. O sucesso foi tão grande que correu, e essa médica que é estudiosa, tem artigo publicado, falou, não, Nelson, negócio, eu nunca vi nada igual sem injetar, né? E agora, dentro disso, você me permite? Você me corta, viu? Por favor. Para quem está nos assistindo aí e está nos apoiando, e vai lá no congresso, eu quero dar uma grande dica para vocês, e não é para vender, não. Agora, o pessoal do Natal, Ano Novo, você pode dar um glow na pele, sem fazer injetável, sem fazer pino para descamar, que é o curso que eu vou dar do pino de verão. Você fazer, hoje, o que veio da Coreia, né? Foi até engraçado, né, Felipe? O médico, o pessoal está usando lá umas algas, fiquei fura. Falou, já tenho há 6 meses, olha como o Brasil é. O espiculite, você não quer fazer um microagulhamento, você tem umas microalgas, e eu veiculei a hidroxiapatita, você faz no consultório e o paciente leva uma concentração menor para casa, né? Então você pode dar um glow hoje, no final do ano, isso é planejamento, porque a tendência agora, vai chegar a festa, né? O pessoal abandonar os tratamentos. Se você não for um profissional que fecha esse plano, Exato. Ele acaba perdendo tudo que você fez para ele. Então agora nós vamos ter que fazer o gerenciamento da pele saudável. Exatamente. E saudável na estética em geral é muito mais fácil de trabalhar do que doente, né? Então, a gente sempre fala, o paciente ideal para fazer qualquer tipo de estética é o paciente saudável. Como a pele para você trabalhar, uma pele saudável é outra história, né? Então, o terreno biológico, né? Biológico. Eu fui coordenador, depois de pino que eu mais estudei hormônio, né?
Eu fui coordenador de uma pós-graduação para médicos aqui em São Paulo, da FAPES, e também da ZIME, né? Que a ZIME é de Porto Alegre, Associação Internacional de Medicina Estética. Eu estudo muito hormônio. E lá nós tínhamos alguns slides, né? Então, um slide muito interessante, que você falou disso agora que você falou, né? É de um aquário com água suja e vem com a ração para os peixinhos sadia. Não adianta. Ou seja, enquanto não tirar aquela água suja do ambiente tóxico que o peixe está, não adianta você comer bem, né? Então, isso é nosso. A nossa pele, ela é um reflexo do nosso organismo, do intestino, do fígado, do rim, o que você se alimenta. Então, você vê que hoje o profissional que tem essa visão geral, e as minhas palestras são todas assim, né? Do jeito que eu estou falando com você aqui, eu não sei dar aula, não sei dar curso, é coisa bitolada. A pessoa tem que raciocinar comigo, né? Eu fiz um slide lá eu vou levar para o nosso congresso. Você sabe que o único marcador biológico do envelhecimento é o encurtamento do telômero. Sim. O único marcador biológico do envelhecimento é o encurtamento do telômero que se dá pela inflamação, né? A gente morre porque o telômero, né? Aquela pontinha que tem no cromossomo lá, a gente vai diminuindo, vai replicando, chega uma hora que você não replica mais, você morre. Muito bem. Falando isso, todos os outros marcadores, então, nós somos capazes de alterar. Então, por exemplo, eu vou mostrar um slide, né? E mostrei o curso, mostrei lá em Cuiabá. Você tem hoje, o que mais se fala hoje na ciência, Felipe, é sobre o fibroblasto SASP. Sim. É um fibroblasto que adquire um fenótipo chamado SASP, que em inglês significa fenótipo associado à senescência. O fibroblasto ele tem uma morfologia, ele muda essa morfologia e ele também é chamado de fibroblasto zumbi. E o pior, né? As células nascem, crescem, amadurecem, fazem a função e entra em apoptose. O fibroblasto SASP, ele não morre. Ele é chamado de fibroblasto zumbi. E o que acontece? Ele contamina todos os fibroblastos jovens. Puxa. Então, além de ele não morrer, além de ele não fazer colágeno, ele contamina a população de jovem. Então, qual que hoje é a tendência que você perguntou em cima da tua pergunta, né? É nós eliminarmos essa população de fibroblasto SASP e para isso nós temos ativo chamado senolítico ou senoterapêutico. E também fazer uma população jovem, né? Tirar, todo lugar tem, né? É sala de aula, é empresa, colega, é a maçã podre da caixa, né? Então a gente tem que eliminar. E dentro dessa tendência que você falou, vieram hoje, à luz da ciência, o que nós chamamos hoje de crosstalk, que é a conversa entre as células. Nós conversamos, nós estamos batendo um papo aqui, está nos assistindo, mas existe a conversa entre o queratinócito, o melanócito e o fibroblasto. E esse crosstalk, né? Entra o quê? Nós temos queratinócito SASP, melanócito SASP, fibroblasto SASP. E o peeling, ele está inserido dentro desse contexto. Porque quando eu faço um peeling mais profundo, com o paciente que necessita, ele vai até para a derme ali média, né? Bem, um peeling pode ir para a derme articular profunda, senão é cicatriz e queloide. Então o peeling é uma queimadura de segundo grau, controlada com regeneração. Então eu vou ali na matriz, eu vou ali na derme, e eu faço o quê, né? Eu elimino essas células que estão ineficazes. Isso chama-se autofagia. Que hoje, é muito legal o exemplo que eu vou dar para vocês, é as canetinhas, o Mondiaro, por exemplo, né? O que ele faz? Ele vai queimando a tua gordura que você tem em excesso, você para de ingerir, porque você não tem fome, né? Você está comendo lá o que você que tem em excesso. Só que chega um momento, se você não tiver um aporte de substrato, você vai perder gordura marrom que ninguém quer perder. Você perde músculo. Aí você entra em sarcopenia. A nossa pele, nosso sistema de autofagia é mais ou menos assim. Então eu tenho que fazer de uma forma controlada para não eliminar também as células que estão sadias. Isso é muito bonito, né? Isso dá uma aula fantástica. E o que eu faço? Eu correlaciono tudo isso, então, para preparar o profissional, o pessoal que vai lá no congresso, dele entender que o peeling é muito importante, mas não é só isso, foi o exemplo que você deu. Eu só quero carpir, eu quero colher, quero fazer plantação de soja, de milho, de fruta, eu tenho que ter um terreno fértil, adubado, sem erva daninha, né? Então, o nosso organismo, a nossa pele, que é um órgão, ela reflete o teu estado nutricional, o teu estado metabólico. Aí sim fica bacana, porque eu tô com o cabelinho branco aqui, não é só meu cabelo que tá branco, o meu coração também já envelheceu, meu fígado envelheceu, meu rim envelheceu, né? Eu não tenho mais 25 anos, eu tenho 64 anos, mas nós podemos retardar esse envelhecimento. Então, você tem pessoas com 50 anos, parece que tem 70, você tem 70 anos, parece pessoas que tem 60, né?
E nesse contexto, então, que você perguntou da tendência, qual que é a tendência hoje, então? Não é só fazer os procedimentos, é você ter uma visão, isso aí a gente vai dar lá no congresso para o pessoal que vai nos acompanhar, né? De você fazer esse gerenciamento, de você fazer esse plano. Para se eu quiser estar com a pele boa, o que eu vou usar em casa? É isso que entra na nossa área. É isso, cara. Porque você faz um preparo do terreno antes de fazer a técnica, né? Sim, tem que preparar a pele. E senão talvez não atinja o resultado esperado, né? E frustra o profissional, frustra o paciente também. Eu concordo. Principalmente o ácido paracético é o ácido que mais mancha a pele, né? Então, quando eu comecei a estudar peeling, eu ia no consultório médico e falei, doutor, você faz peeling de ácido? Não faço por 2 motivos. Quais são os 2, doutor? Você é ariano, você vai me entender, né? A gente é questionador, né? Sim. Eu não sei dar uma aula, eu não sei estudar, eu paro o que eu estou fazendo. Se eu não entender o que eu estou estudando, eu não sigo. E como eu faço algum curso também, eu sugiro o pessoal não ser passivo. Pode ser o maior nome que for, não interessa. Você está ali, você está no congresso, você tem que ser o quê? Você não está entendendo? Eu quero saber o motivo, eu quero saber o mecanismo de ação. Aí por que eu não falo? O ATA dá muita HPI, né? Dá muita mancha. E também no Brasil eu não tenho confiança nas farmácias de manipulação, porque vocês fazem um método diferente lá da Belasco dos Estados Unidos, né? Aí eu falo para o médico assim, não, eu vou provar para o senhor o contrário. Eu sei porque ele mancha e eu faço com o método correto. Vamos fazer, doutor? Entendeu? Então você tem que fazer o quê, né? Mas para isso, eu participei muito de congresso. Eu estudei muito. Eu estava ao lado de profissionais éticos, honestos, que eu sabia que era técnico, que não ficava enganando ninguém. Isso. Então é muito importante também com quem você evolui a tua carreira, né? Então eu tenho o prazer de falar, eu aprendi com o melhor médico fazer pirindifenol e a melhor médica de hematologia fazer a piridiata, né? Então eu tive referência. Mudou muita coisa? Claro que mudou, né? Claro, eu estou 30 anos na área. Mas você com uma base sólida, você vai se adaptando. Então a gente hoje sabe o porquê que o ATA queima mais faz pele, tem que preparar a pele, e por que então que hoje você fazendo de uma forma correta, você vai ter sempre o teu profissional confiando, prescrevendo para a farmácia, porque o piridiata, o Felipe, ele é forma dependente e mão dependente, entendeu? Você der um avião na mão de nós não somos piloto, a gente morre, né? Eu prefiro uma bicicleta. Sim. Então, o condutor do negócio, você é da área, né? Você vai fazer uma toxina, fazer um bioestimulador, fazer um preenchimento. É o mesmo, não é? A maioria é o mesmo. Mas quem que está aplicando? Exatamente. É verdade? Exatamente. Nelson, vou aproveitar para te fazer uma pergunta assim sobre o tópico, né? E para você também explicar um pouquinho sobre quando a gente fala assim, peeling de retração, né? Hoje, atualmente, quais são os peelings que fazem retração? São só os 2? Tem mais? Olha, eu tenho um peeling que eu estou fazendo mais caso clínico. Na verdade, se você falar assim, peeling de retração, é o fenol e o ATA, certo? O fenol não tá fora do jogo, não é? Porque para ter retração, você precisa acontecer um fenômeno na nossa pele chamado frost, né? Sim. É a mudança da estrutura tridimensional proteica da queratina. Então, a queratina é a nossa barreira. Então, eu preciso mudar essa queratina, dar o frost. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou gerar uma necrose na pele. E minha flacidez está aqui, essa pele que está nova, você pega um elástico, nem sabia que ia dar exemplo de elástico, hein? Eu nem sabia que ia dar exemplo de elástico. Você pega um elástico assim na minha mão, olha aqui, o elástico, né? Esse elástico aqui, ele é novo, ele vai e volta, né? Se eu pegar um elástico velho, ele vai romper, né? Vai quebrar, não vai? Então, esse fibroblasto que faz o colágeno, pela idade que eu tenho, você passa por envelhecimento extrínseco e intrínseco, eu vou ter um envelhecimento natural, fisiológico, né? Então, eu posso mudar esse meu envelhecimento extrínseco e intrínseco aplicando um ácido que ele vai fazer um estímulo lá no fibroblasto, ele vai fazer uma reprogramação genética e aquele fibroblasto meu, que está ali no produzindo mais colágeno, eu vou fazer agora um processo chamado de neocolagênese, neoangiogênese. Mas para eu ter retração, não é qualquer ácido. Você passa o ácido retinóico, que é o peeling mais feito no mundo, nós temos receptores no DNA para o ácido retinóico, mas o retinóico não faz retração. Ele vai fazer uma renovação celular, vai fazer bonito, mas ele não retrai. Para retrair, então, eu preciso ter o frost. Quem dá frost
é o ATA e o fenol. Certo? É os dois, Perfeito, são os dois. perfeito. Não, são as tendências são essas também, né, Nelson? A pessoa acho que entra em contato com, como tu falou, o nome genérico, os peelings, pelos peelings mais simples, né? E depois você que é um profissional da área, que quer evoluir, que segue o Nelson, né, Nelson? Vai ver que você tem que aprender a utilizar os peelings corretamente, principalmente o peeling de ata e o fenol. E o que o Nelson está falando é que, gente, fisiologia tem que estudar, tem que estar na ponta da língua, você tem que saber de tudo isso para você não ter problema com as suas aplicações, seja o que for, seja o bioestimulador, seja a toxina e seja o peeling de ata também, porque os resultados desses peelings de retração são de deixar a gente de boca aberta. Tem gente que fala assim, uma cirurgia plástica. Quando é no olho, você falou, né? Sim. Tem muitos nomes, né? Blefaropio, blefaroquímica, cirurgia plástica tem corte. Mas aí você falou um negócio, o que aconteceu, a diferença do ATA, né? O ATA é conhecido há muitos anos, desde 1900, igual o fenol. Mas surgiu uma novidade, né? Surgiu uma novidade que é o óleo de Croton. Então, normalmente, os profissionais, até médicos, não são todos que estão aptos, habilitados de fazer com o Croton. O Croton é uma especiaria asiática, óleo de Croton, né? Trigon Croton. Ele é um irritante do fibroblasto. Então, você fazer um peeling de ata com água, que é o veículo do ata, né? E você fazer o mesmo ata 20% aqui, e aqui eu tenho óleo de Croton junto, mudou tudo. Porque o Croton, ele vai aumentar essa retração pela injúria que junto com o ata ele faz no fibroblasto. Então ele cria um processo inflamatório muito maior, e nós sabemos que do processo inflamatório que você faz colágeno através da liberação de fatores de crescimento. Mas aí que vem a questão, eu não posso aplicar de qualquer maneira, porque agora com o óleo de Croton, ele irrita demais o fibroblasto. E eu tenho que saber como que eu vou aplicar na região dos olhos, que a pele aqui é a mais fininha que tem. Né? 0,4 milímetros. Na região da mandíbula, onde tem mais da queloide. Então aí que vem os cursos para você capacitar, vem os congressos para você poder dar uma visão geral para o profissional fazer, porque não é mais a mesma coisa. O ATA não tem absorção sistêmica, o fenol tem. O óleo de Croton tem absorção sistêmica. Então o óleo de Croton, ele tem ação imunológica, ele libera mediadores inflamatórios que o ATA sozinho com água não libera. Eu tenho liberação de teleocinas, TNF-alfa, eu tenho liberação de citocinas inflamatórias. Então, o paciente só faz o peeling de ata com água, você faz, ele é cáustico, ele dói, parece fogo na cara, mas passa. O paciente faz peeling de ata com Croton e ele precisa tomar analgésico em casa, que muitos deles continua sentindo um incômodo, porque o Croton está absorvendo, está estimulando o fibroblasto. Então, você vê que dentro da primeira pergunta que você me fez, né, que eu já emendei que nem um metralhador aqui, mas o óleo de Croton, então, ele foi a tendência, porque o médico, infelizmente, faleceu há 2 meses, ele mudou, olha só o que eu vou falar para vocês agora, hein? Ele mudou a história do peeling no mundo. De 1961, foi o ano que eu nasci, até 2000, o peeling mais feito no mundo era o peeling de fenol de Baker Gordon. Ele dominou 40 anos, certo? Em 2000, outro cirurgião plástico chamado Gregor Hetter, ele começou a observar que o fenol, né, ele tem absorção sistêmica, então, cardiotóxico, hepatotóxico, nefrotóxico, dependendo do volume também. Ele falou assim, não, peraí um pouquinho só. Por que tem Croton junto com o fenol? Ele começou a estudar. E ele fez uma solução de fenol diferente, que ele fixou 35%, e ele escreveu o 4º artigo, né, tá à disposição na literatura científica, e ele foi alterando, não o fenol, ele fixou o fenol 35%. É o que aconteceu com o ATA hoje, né? Você tem lá 35%. E ele fez assim, peraí um pouquinho só, eu vou fazer uma tabelinha, eu vou colocar de 0,1% de Croton até 1,6% de Croton. Dependendo da minha paciente, a concentração é a mesma de fenol, porque o fenol é importante. Mas o óleo de Croton é tão importante como ele ou mais do que ele, né? É a Fernanda Montenegro da novela, né? Sim. Você tem os coadjuvantes e tem o ator principal. E ele foi pegando pacientes com diferente fotoenvelhecimento e diferentes áreas da face. Então aqui, por exemplo, é 0,4 milímetros, né? Se não tem tecido subcutâneo aqui, o risco de você passar um fenol do Baker, aqui dá um queloide, uma cicatriz, uma hipocromia, é muito grande. Ele falou assim, tá bom, eu vou pegar o 35%, como aqui a pele é fininha mesmo,
Eu vou usar um 0,1% de croto, 0,2% de croto. Eu vou ver a resposta. Para que eu preciso usar aqui uma concentração alta de fenol, uma concentração alta de óleo de croto? E ele escreveu o quartetinho, ele conseguiu provar que, na verdade, o fiel da balança ali era o croto, não era o fenol. Isso mudou o mundo. Porque os pines ficaram mais reprodutíveis. Então, o médico precisava internar o paciente lá no centro cirúrgico, precisava chamar fentanil, propofol, dolantina, e agora ele conseguiu dominar, se ele fizesse ali pro setorizado e tal. E aí revolucionou o mundo do fenol, infelizmente, né? Ele veio a falecer faz mais ou menos 2 meses. E dentro desse raciocínio, então, ele deixou essa herança científica e isso transferiu-se para o ATA. Porque o ATA faz o quê? Um ano e 4 meses, que colocou-se croto com ATA. Nunca foi colocado ATA com croto. Dentro do raciocínio, olha como que é importante o legado que ele deixou, né? Dentro do raciocínio dele, que o croto mudou o fenol, nós também mudamos o ATA. Então, hoje nós temos também o mesmo raciocínio do ATA. Você pode usar 10%, 20%, 35%, 40%, 50%, dependendo do quanto você coloca de croto. Mas aí, se você me permite, Felipe? Lógico, fica à vontade. Aí vem a expertise, né? Que com toda a modéstia, você pega várias formas de ATA com croto, várias farmácias, elas precipitam, né? Aí vem meu estudo, que aí, por isso, né? Acabando aqui a nossa conversa aqui, eu vou lá, janto e tal, fico um pouquinho ali, e depois eu estudo todos os dias até 1h da manhã. Outro dia a médica ligou e falou assim, eu vou ver se você acordado mesmo, Nelson. Aí a minha amiga, né, era 00:30. Porque eu gosto. Então, claro, eu sempre gostei de estudar, né? Para mim é um prazer, para mim não é trabalho. Cada vez mais, por quê? Eu espero levar isso no congresso, vou levar, né? Eu não sei dar aula, se você perguntar alguma coisa, eu não sei ficar enrolando, e eu vou te responder cientificamente. E para isso, eu estudei muito o piridifenol para lançar o primeiro piridifenol. E no ATA a mesma coisa. Então você pega uma fórmula lá da farmácia, que eu consegui, então, fazer de uma maneira que eu não tenha divisão do óleo com água, né? Que o óleo de croto é lipossolúvel, o ATA é hidrossolúvel. No fenol, era o contrário. O fenol é lipossolúvel, o óleo de croto é lipossolúvel. Mesmo separando as fases, quando você agitava, eles se uniam. Agora o ATA não. O ATA, mesmo você colocando sabão, ele separa. Então, aí, graças a Deus, daí o motivo pelo qual nós temos tanto caso clínico aí, artigo científico, porque eu consegui, então, trabalhar com uma farmacoteca, né? Isso é da minha empresa, claro, mas eu também não ligo não, viu? Mas eu, amigo meu farmacêutico, eu não sou, graças a Deus, não sou ambicioso, né? E ganancioso, porque ambição todo mundo tem que ter. Ganância é pecado, né? Então, se eu vejo que a pessoa é estudiosa, o farmacêutico estudioso, eu não gosto, para te falar a verdade, né? Já que a gente falou que a gente é ariano, eu não gosto de gente folgada, que quer sentar na janelinha, não quer estudar, você monta um curso lá, você tem uma técnica, o cara não quer ir, não prestigia, vai no congresso porque quer saber o que aconteceu. Não. Você vai lá, se dedica. Eu tenho o maior prazer, isso para todas as áreas, né? Antes de vir para cá, eu estava com uma médica amiga minha na farmácia. Eu tenho o maior prazer de passar o que eu sei, porque eu sempre recebo em dobro de Deus. Eu tenho isso comigo. Mas eu não gosto de gente folgada. Você já estudou? Eu quero saber de ATA croto. Você já estudou sobre ATA? Não, então vai estudar primeiro. Boa. Não, você tem que ter o mínimo, cara. Não dá para você querer parasitar, né? Pegar da pessoa sem você se esforçar. Hoje, com a inteligência artificial, Google Acadêmico, SciHub, sabe? Não tem como a pessoa não saber hoje. É questão de interesse. E aí, só para concluir, né? Isso daí é uma maneira que os profissionais que nós temos hoje, né? O pessoal que é mais iniciante, o pessoal que está médio, o pessoal que já está limbado, né? Você sendo estudioso, em qualquer nível que você estiver, você vai ser bom. Aí basta você estar do lado de gente boa em treinamento, né? Pelo menos, Nelson, você vai poder conversar, não, talvez não no mesmo nível, mas assim, entender o porquê daquela conversa, né? Não adianta... Até nesse congresso é muito interessante, a gente vai ter, Nelson, uma área que eles chamam de área VIP, né? Então, esse espaço vão ficar todos os palestrantes. Vão ficar nessa área, vai ter um café, vai ter... E quem tiver nessa área VIP, Nelson, lógico, antes, depois da tua palestra, vai fazer um network mais reservado. Claro. Mais reservado. Perfeito. As palestras, Nelson, são de 1 hora. Então, é um tempo um pouco maior, né? E sempre a gente vai abrir 5 ou 10 minutos para fazer um bate-papo ali, uma dúvida pontual, né?
tudo, né? O pessoal, uma dúvida de tira de todo mundo, né? Isso. Então, já fica a dica, até eu vou fazer uma pergunta para ti, Nelson, daqui a pouquinho, mas já fica a dica, pessoal, estudem para assistir essa palestra, estudem para assistir todas as palestras. Vão com o objetivo de aprender, de aprimorar, de crescer profissionalmente, de conhecer novas pessoas, porque aí as coisas mudam, Nelson. Quando a gente vai com o objetivo, as coisas crescem, né? E vou aproveitar para fazer essa pergunta, assim, qual que... Eles colocaram aqui para mim perguntar para você, mas a gente já conversou bastante sobre isso. Qual que é a principal mensagem que você quer deixar para todos os profissionais que vão estar lá com a gente nesse congresso em maio aqui em Chapecó? Olha, você tem uma frase comigo, que o saber não ocupa espaço, né? É a primeira vez que eu vou, não é? Então, por exemplo, eu fui agora em 3 congressos que eu fui, então eu já conheço o perfil, essa é a primeira vez que eu aceitei o convite de vocês, mas já pelo jeito que você conversou comigo, pela estrutura que você está mostrando aqui, não é qualquer congresso, né? Não. E congresso é sempre bom. Eu, se eu pudesse, eu iria em todos os congressos, porque você tem ali uma feliz exposição, você tem profissionais ali, então tem que estar presente, porque é o que eu te falei, às vezes uma palestra, uma conversa, muda a tua carreira. Agora, se a pessoa ficar, não vai, ela nunca está atualizada, né? Cada vez que eu vou, eu aprendo uma coisa. Então a minha mensagem é que quem quer estar bem, quem quer se posicionar na carreira profissional, tem que estar no meio de quem está fazendo. Não tem como. Você tem que estar no meio do pessoal, dos profissionais. E se vocês estão organizando um congresso, quem organiza o congresso tem esse olho crítico para isso, né? Então vocês vão chamar de profissionais, que eu não entendi de vocês, são destaques na profissão que ele atua. Então isso aí eu já gostei demais que você falou aí, é raro, muitas vezes é um monólogo, o cara fala e não deixa nem o público perguntar, então esse para mim já é um ponto muito positivo, de você abrir isso daí, e acho que tem que ser isso mesmo. Eu participo de um congresso médico, que a gente chama de pinga-fogo. Então, no final de todas as palestras, pinga-fogo, coloca todos os palestrantes. Aí fala assim, olha lá, ô Nelson, o Dr. Juan lá falou que melasma não tem cura, mas você mostrou na tua palestra que se você ficou com microagulhamento, com essa anexão com oxipatita, você melhora muito o melasma. E aí? Ô Juan, mas tudo dentro do respeito, né? Isso. Dentro do respeito, mas você fala, não, peraí, eu tratei lá, mas você fez microagulhamento com anexâmico? Não, então peraí. Então você está falando de uma parte que é a tua convivência, mas você não experimentou ainda essa daqui que eu tenho, tá aqui os casos. Então isso aí que você está falando é muito importante, né? Eu deixo a mensagem o pessoal ir, conhecer o velho do Pino, que tem o velho do Rio, o velho da lancha, o velho da van, eu sou o velho do Pino. Então vai lá ver pessoalmente, para a gente bater um papo lá. Não é isso, Zé Felipe? Com certeza, Nelson, viu? E pode ter certeza que esse evento vai estar lotado aí, se Deus quiser. São para 2.000 congressistas, então é um evento grande. A gente está convidando toda a área médica, odontológica, farmacêutica, biomédicos, bacana, esteticista, todo mundo vai para evoluir, para aprender. E, Nelson, eu vou te buscar no aeroporto, rapaz. Eu faço questão de aprender contigo, de ficar com você esses dias aí. E, pessoal, lembrando, o Nelson, nós vamos conversar ainda, Nelson, mas nós vamos fazer nesse congresso 4 procedimentos televisionados, né? Então, ao vivo, logicamente, programado isso, mas um deles vai ser o Dr. Nelson e vai ser um prazer, Nelson, viu? Ter você aqui. Comigo. Você pode contar comigo, porque vai ser o ano que vem de maio. Mais para frente, vamos fazer uma live. Vamos dar uma esquentada no congresso, né? Vamos. Como você falou, eu dou aula para esteticista, para biomédico, para dentista, para todo mundo. Eu sempre falei o seguinte, para encerrar, né? A ciência é de Deus. Não tem classe profissional que é dono da ciência, não. Certo? Não. É de Deus. Agora, o que pode fazer ou não pode fazer é outra história. É o conselho de classe que vai permitir se pode fazer um procedimento ou não. Agora, todo profissional da área de saúde, ele tem direito de ter informação. O que ele vai fazer com a informação, como ele vai fazer, aí nós somos regrados, tem aí a nossa sociedade, né? Tem os conselhos de classe. Mas aí vocês estão de parabéns, porque é isso mesmo, tá? É isso mesmo, todos os profissionais, eu conheço excelente esteticista, conheço excelente biomédico, fisioterapeuta, médico, eu não tenho isso comigo, né? Eu sei que alguns profissionais, né, são meio contra, mas aí é problema deles. Isso.
cada um tem a sua consciência. Eu falo o seguinte, olha, eu até admito, eu tenho muitos médicos, amigos meus pessoais, eu respeito você não concordar, mas você não pode tirar o direito da pessoa fazer, porque quem decide se pode fazer ou não é classe profissional, é o Conselho e a Anvisa. Se eles podem tirar de cima, vocês podem falar com razão. Enquanto isso, eu como empresa, eu sigo a lei. E na minha empresa, ninguém manda como eu não mando no consultório de ninguém, né? Então, da mesma maneira que eu sou assim, né? Graças a Deus, você me conheceu aqui, você vai me conhecer, eu sou assim mesmo, tá? Eu sou claro. Perfeito. Mas eu sou assim, eu não fico em cima do muro, não faço média com ninguém. Eu sigo a lei. Então, eu não mando no consultório de ninguém e ninguém vai mandar na minha empresa. O profissional podendo fazer, o conselho de classe dele permitindo, eu vou fazer. Você gostando ou não, porque eu também respeito muitas posições que eu não concordo, mas como cidadão e como ser humano, eu tenho que respeitar. Então, também tem que respeitar a posição da gente. Com certeza absoluta, Nelson. Muito obrigado, viu, por esse bate-papo. Imagina, vamos marcar essa live com certeza ano que vem, deixar passar agora Natal, Ano Novo. E aí, possivelmente você já traz mais novidade pra gente, porque não para nunca, né, rapaz? Não para. A gente não para, porque eu estudo, né? A gente vai estudando. E da Coreia agora veio. Eu vou agora, vai ser legal, sabe por quê, Fê? Eu vou pro INCAS. O INCAS é o maior congresso de medicina estética do mundo, tá? Sim. 20 mil pessoas, 20 mil profissionais. E aí, com certeza, eu fico lá, vou ficar lá todos os dias, um monte de stand lá, eu deixo o nego louco. Vou trazer muita novidade para nós. Vamos lá, vai ser sensacional. Tá, Nelson, te esperamos aqui em maio, viu? Muito obrigado pela disponibilidade e tamo junto, pessoal. Quem quiser se inscrever aí, acessa o Harmonic Meeting no Instagram, vai estar lá o link de inscrição, você vai poder acessar a área VIP, tomar um café do lado do Nelson, conversar aí de... Olha, eu sou mais bonito pessoalmente, hein? Vocês vão ver lá. Eu também. Nelson, prazer, viu? Boa noite, Estamos lhe esperando. Boa noite. Boa noite.